As entidades, seres cósmicos da criação do que há, do que foi e do que irá de vir. Constroem o mundo, dão vida, julgam, causam desordem e tiram vida. Não exatamente nessa ordem, claro. São 5 entidades no total: a obstetra, o juiz, o engenheiro, o caos e o ceifador. Para alguns, são deuses. Templos e monumentos são erguidos em adoração. Já a grande maioria acredita que, apesar de serem os pilares do universo, não se importam muito com o mundo e que não passamos de inseto para eles. Mas existem outros que dizem que entidades de cu é rola, que não passam de historinhas idiotas. Apesar de tantas opiniões contraditórias, uma coisa é certa: essa última opção não é a tua, Vermelhinho. Em Kuzonok, todos são criados com um ódio profundo do engenheiro, por ter construído seu país, mas mesmo assim ter mijado justamente em cima dele. Talvez isso justifique também o ódio que eles têm de todos os outros reinos, e a sua vontade de destruir tudo que foi construído. Enfim, eles acreditam nas entidades, e isso inclui você. Porém, nunca foi falado muito sobre o ceifador, o que é irônico, afinal de contas tudo que é relacionado sobre matar, Kuzonok é profissional. Depois de uma luta mal sucedida contra um mago delinquente, você está face a face com o ceifador, a entidade da morte, o redentor dos espíritos. E ele é enorme, talvez em pé chegaria até um prédio de 2 andares. Você não sabe exatamente se ele te observa ou não, afinal de contas, onde era para ser a sua face, você só enxerga um aglomerado de constelações. E vai ser assim, o viadão aí não vai falar nada. Por enquanto sim. Porra, tá bom, como é o lugar? Bem diferente de tudo que se esperava de um local da morte. Aparentemente tudo que nasce e morre se encontra ali, de animais até mesmo árvores mortas. O local tem uma tonalidade meio esverdeada, banhado a limo. Finalmente, a entidade fala com você. Quem quer dinheiro? Ai, quer dizer, quem quer ganhar uma chance de não morrer agora? Eu aqui, ó. Você? Eu. Você aí? Mas calma aí, essa música aqui tá muito louca. Só um segundo. Pronto, agora sim, hein? Olá, meu rapaz, tudo bem? Eu sou o Hamilton. Desculpa, não entendi. O meu nome é Hamilton. Caralho, mano, não tô entendendo porra nenhuma. Ah, é? Claro. Eu tinha me esquecido que vocês não entendem a linguagem celestial. Vocês me chamam de ceifador. Eu tô aqui pra te auxiliar em tua jornada aqui no meu mundo, viu, rapaz? Ok, mas na moral, o senhor podia tirar essa música? Não tem porra nenhuma a ver com a situação. Puta que pariu. Todo mundo fala a mesma coisa. Tá bom, eu tiro. Pera aí. Vocês dois continuam conversando, Vermelhinho, e você descobre que o ceifeiro é onipresente. Afinal de contas, o que não falta é gente morrendo por aí. Exatamente por isso que ele conversa contigo com tanta calma e paciência. Na verdade, ele está conversando com milhares de outras almas que estão entre a vida e a morte. O ceifeiro explica que por ele você estaria fudido, que todo mundo que estivesse entre a vida e a morte estaria morto e foda-se. Mas há centenas de anos atrás, o juiz, a segunda entidade, decidiu intervir e dar uma segunda chance para aqueles que ainda podem viver, o que é exatamente o seu caso. Existe um desafio, e o nome dele é o Enigma das Almas. Primeiramente, o ceifeiro te coloca em frente a um enigma. Se você desvendá-lo, vai ao encontro a uma batalha. Se vencer a batalha, mais um enigma. Agora você se tornou um gladiador. Se vencer todos os desafios, voltará à vida. Mas se perder qualquer desafio, você se tornará apenas um espectro, o que deixará as coisas bem difíceis. Finalmente, o ceifeiro inicia o seu desafio com um enigma. Mas vamos lá, tá preparado? O que é? Vomita, mas não tem boca. Tem olho, mas não enxerga. Levanta, mas não tem pernas. Tempo! Caralho, não faço a mínima ideia. Acertou, rapaz, é o caralho mesmo. Após o primeiro enigma, ele te envia para a arena espiritual. E antes de tudo diz: Ó, aí lembre-se, hein? A sua vitória virá de um declínio, rapaz. Ó. Você é levado à arena. Um tipo de pilar amadeirado, com um tingimento de lima, igual tudo nesse mundo assombrado. Você nota que um passo errado e é uma queda certa.
Porém, você não sabe exatamente onde seria o chão. A densidade da névoa lá embaixo não te permite ver o fim da queda. Caralho, que lugar bizarro. Acho que não teria como esperar nada diferente de um lugar para onde os espíritos vão, né não? Na sua frente, um limo elameado começa a tomar forma. Você sente a pressão do ar subir, como se estivesse sendo pressionado pelo mar. Com certeza aquele aglomerado de limo tem alguma coisa a ver com essa sensação. Finalmente, o limo se esvai. E a criatura se levanta. Demonstrando ter o tamanho de um humano comum, você nota estar frente a frente com um espectro. Você observa grandes garras de onde deveriam haver unhas, e a sua pele perdeu a cor natural e passou a ser verdosa. Não é possível ver o rosto abaixo do manto, mas o olhar sombrio está direcionado a você. Você se lembra das instruções do ceifeiro. Você deve derrotar o espectro para continuar os desafios. Já o espectro deve te derrotar para ter um corpo e se tornar um gladiador igual a você. Caso você perca, se tornará um espectro e terá o mesmo destino que ele, enfrentar um gladiador. Caso ele perca, ele se tornará apenas uma alma, que terá um destino que você com certeza quer evitar. Então eu só tenho que matar o carinha aqui e eu volto à vida. Esta é minha última chance de ter uma vida, não. Você não vai me vencer. Olha só, o catarro gigante fala. Por essa eu não esperava. Mas fala aí, cara, como você veio parar aqui? É um pouco complicado. Mano, o mundo tá insano. O que não é complicado hoje em dia? Então, eu sou de Zoeirã. Rolou uma briga e eu não lembro mais o que aconteceu. Aí acordei de frente ao ceifeiro. Achei que era um sonho, porra. Aí eu tentei passar a rola nele. Calma aí, não entendi. Você tentou passar a rola em uma entidade? Eu já falei, achei que era um sonho. Tenho mania de passar a rola em todo mundo quando eu percebo que eu estou sonhando. Puta que pariu. Nem tive a oportunidade de ser um gladiador. Fui direto pra forma espectral. Sorte a tua, porra. Era pra tu ter virado uma alma logo de vez. Antes que vocês continuem esse papo merda do caralho, algo cai do céu. Um machado é cravado no chão. E ele é completamente diferente de qualquer arma que você já viu na sua vida. Vocês dois vão jogar o D20 e somar com a sua agilidade. Quem tirar o maior número, chegará ao machado com maior velocidade. Eu vou fazer diferente. Eu não vou correr em direção ao machado. Eu quero atacar diretamente o espectro. Caralho, foda. Então, se você errar, ele ficará com o machado. Você precisa tirar mais 10 nos dados. É 13, porra. Vou chegar dando uma sarrada no ar na cara do espectro. Que? Uma sarrada, porra. O espectro tá tentando pegar o machado, não é? É isso. Então, quando ele tocar o machado, antes dele tirar o machado do chão, eu corro e dou uma sarrada tão violenta na cara dele que o cheiro do meu saco vai ficar eternizado naquela cara espiritual. 7. Não foi aquela sarrada mítica, mas tá bom. Então, sua sarrada não foi muito efetiva. Tanto que o espectro apenas dá uns passos no chão. Ele não se desequilibra, mas você nota que o espectro está meio desnorteado. Ou seja, ele está perto de ser derrotado. Rapaz, ele tem pouca vida. Agora é a vez do espectro. Ele precisa tirar mais 12 pra te acertar. Eu posso fazer uma ação junto com ele? Como assim, caralho? Só confia no pai. Tá bom, mas nesse caso, ele vai ter mais 4 de vantagem. 8 no D20 ele já te acerta. 6. Você consegue se defender. Eu me defendo ao caralho. Eu pulo pra trás e no último momento eu já puxo o machado junto comigo. Caralho. Mandou bem. Sério, parabéns. Eu falei, viado, só confia. Mas então, você já fez a sua ação. E a vez do espectro de novo. A vantagem é que você deixa de ter 8 e volta a ter 12 de defesa. 14. Agora o dano... 3 mais 4 de bônus. O espectro vai contra o seu rosto. E rasga o lado direito da sua face, causando 7 pontos de dano em você. Vamos lá. 14, ok. E... 12, mais 3 de força, 15. Dano alto, hein? Na verdade, você o matou. Ué, já? Então eu aproveito e giro meu machado e cravo na cabeça do espectro. Seu machado quase parte a cabeça do espectro em 2. Apesar de sua aparência espectral, aparentemente ainda existem ossos naquela criatura.
ao ponto de seu machado ficar preso no seu crânio. Nesse caso, eu empurro o espectro com o pé para conseguir tirar o machado da cabeça dele. O espírito cai inanimado no chão. E agora? Agora você ainda sente a pressão que você sentiu quando ele apareceu. Carai, não entendi isso não. É fácil, Vermelhinho. A questão é que o espectro reviveu. Ele flutua a alguns metros da plataforma. E a terrível cicatriz que antes existia em seu crânio começa a cicatrizar. Como se nada afiado uma vez tivesse atravessado a cabeça do espectro. A criatura volta a tocar o chão. Mas vamos pensar pelo lado positivo, Vermelhinho. A criatura, ao se recuperar, perdeu seu turno. Sua vez de novo. Ok. Foi. Deu 13 e... 9 com 3, 12 de dano. Você matou a criatura outra vez, Vermelhinho. Beleza. Dessa vez eu viro meu corpo junto ao machado, focando no pescoço do espectro. Foi um corte tão limpo que outro guerreiro inexperiente juraria que você errou. Porém, a cabeça do espectro pende para trás. Depois, o seu corpo desaba. E aí, foi agora? Talvez, mas a pressão no ar ainda continua. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo, porque mais uma vez o espectro se ergue. E da mesma forma que a cabeça pendeu para trás, ela volta ao seu lugar. E outra vez, você vê a cicatriz desaparecer. Como se nunca tivesse existido. Carai, será que eu sou imortal aqui nesse mundo também? A cicatriz no seu rosto ainda tá aí, cara. Então... É, verdade. Bom, qual foi a última coisa que o ceifeiro me falou antes de vir pra cá mesmo? Lembra-se, hein? A sua vitória virá de um declínio, rapaz. Ó. Declínio é quase a mesma coisa que cair, não é? Caralho, é isso, não é só uma batalha. É um enigma também. Já sei, cara, já sei. Caralho, além de guerreiro tem inteligência alta agora, é? É minha vez de atacar, não é, mestre? Isso aí. Então, eu não vou atacar de novo, eu vou esperar o meu turno e depois contra-atacar. Beleza, mas sua defesa deixa de ser 12 e passa a ser 8 de novo, ok? Já falei, só confia. Ok. Eita, 10. Tá vendo? Se sua defesa fosse 12, agora o dano. 4 e 4, 8 de dano. O espectro vai em sua direção, sem encontrar nenhuma resistência de sua parte. Com o universo de sua mão, ele bate em seu rosto com força e te arremessa alguns metros de distância. Porra, me levanto e continuo esperando pra contra-atacar. Tem certeza? Só confia, carai. Você que sabe. Olha só, rapaz, 5. Vai lá, cara, o que você quer fazer? Eu quero jogar o espectro lá embaixo. Entendi, mas não sei se vai dar não. Vai precisar de mais 14 no dado. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Saia de casa, vou dar crítico pra caralho. É, 18. Não foi um crítico, mas deu. Quando ele corre pra cima de mim, eu enfio o machado na barriga dele. E jogo ele atrás de mim, lá embaixo. Você vê o espectro diminuindo de tamanho, até o ponto que ele é banhado pela névoa que cerca todo o mundo espiritual. E finalmente, a pressão sobre o ambiente se esvai. Você conseguiu vencer o desafio, Vermelhinho. Outra vez, frente a frente com o ceifeiro, você passa para a última parte do seu desafio. Depois de derrotar o espectro, você vai encarar o último enigma. Mas vamos lá, que é o que é? Ele cai em pé, mas corre deitado. E o mesmo vai embora nadando. Ai, tempo! Ah, merda, agora fudeu. Porra, mas você é bom mesmo, hein, rapaz? É a merda mesmo. Bom, pode voltar não. Você ganhou mais uma chance de viver. Mano do céu. Então, aquele machado, ele é foda pra caralho. Eu queria levá-lo comigo de volta pro mundo dos vivos. Olha, esse pedido requer mais um desafio, não? Você tá preparado? Você completa o último desafio, Vermelhinho. E finalmente, um sopro fulminante de vida em você. Então vamos lá. Sabe aqueles machados que você tira do cu? Eu achei interessante. Tira alguns aí na minha frente aí que você pode levar o machado com você. Porra, beleza. Quantos? É 1000. Puta que pariu.